As pessoas falam, não, cara, o dinheiro é consequência. Eu não acho que é consequência, cara. Ele pode ser consequência. Mas sabe que as pessoas falam, não, cara, faça uma coisa muito legal, com muita vontade, com muito resultado, é consequência você ficar rico. Cara, pode ser que sim, pode ser que não. Você tem um monte de gente aí que deixou grandes inovações pro mundo cara, que são icônicos e todo mundo sabe o nome e que morreram pobres, cara. Entendeu? Então, assim, cara, eu não tiraria o olho de buscar também enriquecer, porque não é uma coisa ruim, você sabe disso. Não é? Sobre ficar rico, eu acho que quem fica rico é a casa. A casa sempre vence. E como que você vira a casa? Você traz as probabilidades ao seu favor. O jogador nunca ganha no cassino. A maior chance de você ganhar dinheiro no cassino é você entrar no cassino e você jogar na roleta. E uma única vez, todo o seu patrimônio. Essa é a maior chance de ganhar no cassino. Porque você tem na roleta o preto e o vermelho, e você tem o 0 e o 00, que são verdes, né? Então você tem quase 50% de chance de ganhar. Então, a sua maior chance de ganhar no cassino é jogar uma única vez na roleta all-in em alguma das cores. Quanto mais você joga, mais você perde, porque as probabilidades estão contra você. Então, para você virar o cassino, você tem que jogar as probabilidades ao seu favor, né? Então, o jogo do enriquecimento é um jogo de probabilidades, entendeu? É o jogo de jogar as probabilidades ao seu favor e não contra. E se você quer ser o jogador e quer jogar um jogo de gente grande, você tá jogando com as probabilidades contra você. E você tende a empobrecer, a fazer cagada, a viver pobre, mas com a esperança de que você vai enriquecer algum dia, mas não vai. E como é que tu fez pra virar a casa? Eu passei a deixar de querer enriquecer só com os meus investimentos e passar a ter uma carteira de clientes diversificada. Então foi quando eu deixei de querer enriquecer só investindo meu dinheiro e passei a montar um negócio. Então pensa assim, ó, tem muita gente hoje que acha que vai enriquecer pegando o seu dinheiro, querendo ficar comprando e vendendo toda hora. Pode enriquecer, mas as probabilidades estão contra você. Por isso, é natural que você tenha mais chance de quebrar ou de não prosperar. Quando você empreende sem ferir princípios, porque o empreendedorismo por si só também é um jogo de probabilidades contra você, então quando você empreende numa área que você conhece, sem você se expor ao risco da ruína, sem se endividar mais do que você deveria, aprendendo antes de correr algum grande risco, você acaba jogando aos poucos a probabilidade a seu favor. Então quando eu comecei a empreender, eu parei de querer enriquecer só na força do meu braço e comecei a criar mecanismos e modelos que iriam jogar o jogo a meu favor. Por exemplo, se eu tinha 50 pessoas no meu time, na época, prospectando clientes, a chance era muito grande de alguma dessas pessoas do meu time encontrarem um cliente multimilionário. Eu sozinho tenho as probabilidades. Então, o que eu fiz foi um jogo de probabilidades. Eu preciso manter um custo baixo, ter fontes de aquisição diferentes. Os meus mentores eram os livros. O que mudou a minha vida, com certeza, foi ler, mesmo não gostando de ler. Porque, para pra pensar, ler é colocar as probabilidades ao seu favor, cara. O cara, ele viveu uma vida inteira e ele registrou os maiores aprendizados que ele teve no livro dele. É sobre isso o livro. É sobre uma mensagem, é sobre o que ele aprendeu, é sobre o legado. Um legado que ele vai deixar no outro, diferente de uma herança que ele deixa pro filho, não é? Então, ele registrou todos os aprendizados dele no livro. E aí a gente vai viver uma vida tomando porrada todo dia para aprender o que esse cara já aprendeu no final da vida dele, tendo tido o sucesso que ele aprendeu, que o sucesso que ele teve. Não, eu vou ler livro. Ler livro vai trazer probabilidade a seu favor. Então se você ler a história do Elon Musk, ler a história do Silvio Santos, você ler a história de seja lá qual for o empreendedor, você vai aprender o que ele demorou uma vida inteira para aprender. Então você vai reduzir a possibilidade de errar onde ele já errou, não é? Então eu conheci Deus por causa de um livro. Descobri o que era equity através de um livro. Aprendi que existia o significado de um propósito através de um livro. Então algumas das grandes viradas que eu tive na minha vida foram lendo livros. Então, assim, a nossa vida é um jogo de probabilidades, cara. Eu não posso andar sem cinto no banco de trás. Preciso reduzir meu risco da ruína, preciso reduzir meu risco de morte. Eu preciso reduzir meu risco de tudo. Eu não posso querer me alavancar de alguma forma. Tem banco aí que talvez quebre, porque se alavancou, não porque era um banco ruim, né? Você precisa trazer probabilidade a seu favor. A vida, ela é um jogo de probabilidades, cara. Tem um problema com as massas, assim, né? Eu vejo que geralmente a opinião das massas é uma opinião que tem muito mais a ver com o viés emocional do que com uma questão lógica. A gente erra isso o tempo todo. O dinheiro é uma delas. Então, por exemplo, as pessoas gostavam muito mais de mim quando eu não tinha fama, digamos assim. As pessoas, elas insistem em compartilhar meias verdades ou falsidades, ou seja lá o que for. Por exemplo, eu enriqueci antes de entrar na internet, não é? Então, quando eu entrei na internet, eu era pequeno, as pessoas, elas admiravam isso. Admiravam eu ter enriquecido antes de entrar na internet, empreendendo, e aí depois compartilhar esses aprendizados na internet. Quando eu consegui compartilhar o aprendizado com muito mais pessoas, e eu passei também a ganhar mais dinheiro digitalmente, né? Coisa que uma linha de receita que eu não tinha antes, muitas pessoas começaram a me demonizar pelo simples fato de eu fazer muito dinheiro. Porque, realmente, assim, o empreendedor, ele é muito mal visto aqui. Porém, no final das contas, né? Existe uma lógica invertida e a pessoa ela vive muitas vezes uma vida onde ela passa por ciclos errados sem nem perceber. É claro que existem as exceções, mas muitas vezes eu sou uma pessoa que eu não fui admirado numa empresa onde eu trabalhei.
por exemplo. Então eu não recebi um aumento, eu não cresci e eu fiquei estagnado mesmo acreditando que eu estava fazendo um bom trabalho. E aí isso daqui me traz a crença, já que muitas pessoas ao meu redor me dizem que o patrão é explorador e o funcionário é sempre do bem, que o funcionário ele não deve trabalhar muito, porque isso daqui não vai me enriquecer nunca. E eu nunca vou crescer porque é assim que funciona o mercado capitalista malvadão, por exemplo. E aí, quando eu me demito ou eu sou demitido e vou trabalhar numa outra empresa, eu entro nessa empresa com essa crença. E aí, por isso, eu não desempenho mais do que eu poderia desempenhar. E aí, eu não cresço novamente ou eu sou mandado embora em algum momento. E aí, eu começo a achar que a culpa é do outro. Enquanto que, na verdade, pelo fato de eu ter vindo com essa crença e evitado trabalhar mais do que eu poderia, trazer mais resultado do que eu poderia, me fez não crescer. Então, no final das contas, eu tô culpando o outro por algo que, na verdade, eu estou errando. Porque a gente começa a entrar num ciclo negativo, né? E muitas vezes esse ciclo vem das grandes massas, né? Porque a maioria das pessoas, elas geralmente não tem algum resultado expressivo. Elas sonham em ter muito dinheiro. Elas gostariam demais de ter muito dinheiro. Mas quando o amigo delas cresce, elas passam a entender que existe algo errado nisso. A gente tem muita dificuldade de admirar o sucesso do outro. E a gente vive nesse ciclo, né, cara? É que, cara, as pessoas, elas não torcem pelo sucesso alheio. As pessoas querem dar um jeito de colocar os outros no mesmo nível que você, não é? Então, se você sofre, você quer fazer o outro sofrer. Quando alguém nos ataca, geralmente essa pessoa nos ataca porque ela queria estar no nosso lugar, ou ela queria ter o dinheiro que a gente tem, ou alguma coisa assim. O ponto é, você não vê ninguém que tá tendo sucesso perdendo tempo atacando os outros, geralmente, assim, não faz sentido. A pessoa, ela tá muito ocupada com a jornada que ela tá trilhando. O que te fez começar não é necessariamente o que vai fazer sentido pra você ao longo de toda a sua vida. Você mudou várias vezes, e talvez você mude, talvez você cresça. Quando eu comecei o Primo, eu era um Thiago, hoje eu sou outro. Então não adianta também eu me apegar ao passado e não me desvencilhar dele em nenhum momento, porque talvez eu tenha que mudar. A mudança é boa, a corrupção que não é. Se corromper não é bom, mudar é bom, aprimorar é bom. Por isso que, cara, é importante você ter uma visão clara de pra onde você tá indo. Então hoje eu tenho uma estrela guia. A estrela guia hoje pra mim é Deus. E veja como, de novo, né, voltando a esse assunto, a vida fica mais fácil de ser vivida. Não é que é mais fácil de ser executada, mas ela é mais fácil de ser vivida. As decisões ficam mais fáceis. Você sabe o que tem que fazer. Não necessariamente você vai fazer, você vai ter o livre-arbítrio pra isso, mas você sabe o que você vai fazer, né? Quando você sabe exatamente pra onde você tá indo, cara, fica muito mais fácil tomar decisão. Você sabe o que você precisa fazer, não o que você quer. E eu acho que o maior problema das pessoas é fazer a pergunta errada. Então, às vezes, a gente se pergunta o seguinte: cara, o que eu quero fazer? O que eu quero fazer, muitas vezes, é uma pergunta infantil. É uma pergunta que uma criança faria. Então, a sua filha, ela, muitas vezes, te pede coisas que ela quer fazer. E se você fizer tudo que a sua filha quer fazer, talvez ela chegue num lugar bizarramente negativo, né? Então, eu sou uma criança, se meu pai fizer tudo o que eu quero, eu vou morrer de tanto comer chocolate, né? Eu vou ficar doente, eu vou sair dirigindo um carro e vou bater, eu vou matar, não é? Então, se perguntar o que eu quero fazer, é uma pergunta imatura que não vai te levar onde você quer chegar. Agora, se perguntar o que você quer colher, vai te fazer ter a clareza do que você deve fazer. Então a pergunta certa não é o que eu quero fazer, é o que eu quero colher. E se você se perguntar isso, você já sabe exatamente o que você deve fazer. Me perguntaram assim um dia desses: o que você fez aí pra atingir o sucesso, enriquecer e tal? Mas, cara, eu tava refletindo, eu falei, cara, eu tenho muito pouco mérito no meu sucesso. Por que pouco mérito? Porque o que me enriqueceu teve muito mais a ver com coisas que eu não controlava do que com coisas que eu controlava. Foram muitos acasos na minha vida. Mas aquelas poucas coisas que eu controlava, cara, eu representei. As poucas coisas que estavam ao meu alcance, eu fiz, velho. Fiz, eu trabalhei muito. Eu chegava no escritório, levava pro lado, não tinha ninguém. Eu ia embora, não tinha ninguém. Então as poucas coisas que estavam ao meu alcance, eu fiz. E a maioria das coisas que não estavam ao meu alcance deram certo. Então o que eu tiro disso? Que as únicas coisas que estão ao nosso alcance, cara, precisa representar. Então tem várias coisas que não estão ao seu alcance aí. Mas se essa daí tá ao seu alcance, cara, toca o pau, velho.